Atenção! Começa agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Oi! Essas aqui são peças fundidas que têm uma pequena diferença de processo em relação aos processos de fundição que a gente viu até agora. Sabe qual é a diferença? É que essas são peças de precisão dimensional. Sabe o que isso significa? Se não sabe, fique atento, porque este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula de processos de fabricação, nós vamos aprender o que é fundição de precisão. Você vai ver como e quando esse processo é utilizado, assim como suas principais vantagens e desvantagens. Bom, você já sabe que essas peças são produtos da fundição de precisão. Mas como será que elas foram produzidas? Será que foi feito um modelo, depois um molde, depois um metal líquido foi despejado dentro desse molde? Certamente que sim, mas com as particularidades de um processo de alta precisão. A escolha de um processo de fundição é muito importante, pois essa escolha vai estar de acordo com o produto final que você quer obter. Concorda? Pois muito bem. Pense comigo. Vamos supor que você queira uma peça de formato complexo, de acabamento perfeito e de tolerância estreita nas medidas. Pois muito bem. O que é que você está me pedindo? Você está me pedindo uma peça que só poderá ser produzida num processo de fundição de precisão. Na fundição de precisão, a gente pode fundir ligas de alumínio, de níquel, de magnésio, de cobre berílio, de bronze e silício, ligas resistentes ao calor, além do aço e do aço inoxidável. São ligas para a produção de peças estruturais para a indústria aeronáutica, para a fabricação de motores de avião, equipamentos para processar alimentos, equipamentos de processamento de dados, turbinas a gás, máquinas operatrizes, equipamentos médico-odontológicos e, principalmente, peças de automóvel. Muito bem, aí você me pergunta, mas em que a fundição de precisão é diferente dos outros processos de fundição? É o que você vai ver agora. Essa é a diferença. A confecção de modelos e moldes é outra história. Para você ter uma ideia da diferença, saiba que na fundição de precisão, tanto o molde quanto o modelo são destruídos depois da produção da peça. Se você assistiu às nossas últimas teleaulas, sabe que a fundição em areia reaproveita o modelo por muitas e muitas vezes, enquanto o molde em areia é destruído após a fundição e a areia é reaproveitada para fazer o outro molde. Aqui, nesse caso, não, é diferente. Tanto o molde quanto o modelo são destruídos na fundição de precisão. Ô, Caio. Ô, Ananias, tudo bom? Tudo bem. Me conta uma coisa, Ananias. Eu estava lendo aqui nesse livro e fiquei curioso. É verdade que na fundição de precisão, o molde e o modelo da peça são destruídos? É verdade, sim. Os dois são destruídos. Mas por quê? Bom, antes de explicar isso, a gente precisa considerar o seguinte. Os modelos para a confecção dos moldes na fundição de precisão são produzidos em cera. Eles são produzidos geralmente a partir de uma matriz de metal. Essa matriz é formada por uma cavidade que tem o formato e as dimensões da peça que a gente quer fundir, certo? Certo, mas e daí? Bom, a cera, como você sabe, é um material que derrete com calor. E derretida, ou seja, em estado líquido, ela é injetada dentro da matriz para formar os modelos. Tá bom, os modelos são feitos de cera, mas e os moldes? São feitos do quê? Os moldes são produzidos a partir de uma pasta ou lama refratária. Lama? É, lama. O outro processo não era em areia? Esse também é em areia, só que bem mais fininho. Ah, legal. Bom, essa lama é feita com sílica ou com zirconita, misturada com... Aglomerante. Isso mesmo, aglomerante. Essa lama seca e endurece em contato com o ar, e é nela que o modelo de cera vai ser mergulhado.
e depois recoberto com um material granulado mais grosso. E esta operação é repetida diversas vezes até atingir a espessura desejada. Quando a casca endurece, forma um molde rígido. Esse molde é aquecido e o modelo derrete. Bom, deu para ter uma boa ideia, não foi, Caio? Deu, claro. Me ajuda aqui, por favor. Bom, pelo que eu entendi, a casca endurecida é que é o molde. É isso mesmo. E é nesse molde que o metal líquido vai ser vazado. Bom, depois, quando a peça se solidifica... O molde é inutilizado. Perfeitamente. E é por causa dessas características do processo que ele também é chamado de fundição por moldagem em cera perdida. Quer ver como é esse processo de fundição por cera perdida? Então preste atenção que nós vamos mostrar cada etapa deste processo. O primeiro passo é o seguinte: a cera fundida é injetada na matriz para a produção do modelo e dos canais de vazamento. Depois, os modelos de cera endurecida são montados no próprio canal de alimentação. Daí, o conjunto chamado árvore é mergulhado na lama refratária. O material do molde endurece e os modelos são derretidos. A cera líquida é recolhida para ser reaproveitada. O molde aquecido recebe o metal líquido por gravidade, mas também pode ser por centrifugação ou a vácuo. Depois que a peça se solidifica, o material do molde é quebrado para que as peças sejam retiradas. Aí, então, as peças serão cortadas da árvore e devidamente rebarbadas e limpas. E é aí que termina o processo de fundição por moldagem em cera perdida. Muitas vezes as peças produzidas por este processo saem tão bem acabadas que não precisam de usinagem. E quando precisam é muito pouca coisa, o que reduz os custos de produção. Agora, como acontece em qualquer processo de fabricação, a fundição de precisão também tem os seus prós e contras, ou seja, as suas vantagens e desvantagens. Muito bem, nós vamos ver agora quais são os prós e quais são os contras. Vamos começar pelos prós, as vantagens. Bom, Caio, a primeira vantagem da fundição de precisão é a possibilidade de produzir peças em massa, mesmo nos formatos mais complicados, que seriam muito difíceis e até mesmo impossíveis de serem produzidos pelos processos convencionais de fundição. Nós conseguimos nesses processos produzir peças que em outros processos não conseguiríamos, né? Pois é, a primeira vantagem é essa. Com a fundição de precisão, a gente sempre consegue. Mas outra vantagem é a possibilidade de reproduzir detalhes precisos de construção, sabe? Cantos vivos e paredes finas sempre podem ser reproduzidos nesse processo. É uma vantagem em tanto, hein, Ananias? Sem dúvida, mas tem mais. A gente pode obter maior precisão dimensional e superfícies mais bem acabadas. E por causa desse melhor acabamento e da precisão dimensional das peças, a gente não precisa se preocupar em usar ligas de usinagem fácil, compreende? Pô, é mais uma tremenda vantagem, hein? Às vezes, por causa da usinagem, a gente precisa conseguir uma liga usinável até mais cara. Bom, aí nesse caso, pode-se usar ligas mais adequadas às propriedades que se deseja nas peças, né? Pois é. Mas tem mais. Ainda podemos fazer um controle rigoroso da estrutura do material fundido para garantir o controle preciso das propriedades mecânicas da peça. Puxa, a fundição de precisão dá um show de bola, hein, Ananias? Pois é, Caio. Mas como você sabe, sempre tem o outro lado da moeda. Confira agora quais são as desvantagens desse processo. O processo de fundição por cera perdida apresenta as seguintes desvantagens. Seu custo é maior, em função da complexidade do produto e das ligas metálicas utilizadas no processo. Se pequenos lotes de peças forem fabricados, o custo também aumenta. Os ciclos de fabricação são mais longos, comparados a outros processos de fundição. O peso das peças é limitado em aproximadamente 100 quilos. Apesar dessas desvantagens, o que se deve ter em mente na hora de escolher um processo é o que se quer produzir. A fundição de precisão é indicada para aplicações específicas que compensem o seu custo de produção. Estas peças são bons exemplos em que há necessidade de fundição de precisão. São peças de precisão que só poderiam ser produzidas no processo que você acaba de conhecer. Essas são peças de uma máquina extratora de suco de laranja industrial. Devido à sua complexidade geométrica e necessidade de um perfeito ajuste, seria impossível de produzi-las por qualquer outro processo de fabricação.
Bom, você está vendo que o produto da fundição de precisão atende à indústria de alta precisão, né, Caio? Agora eu entendi. Agora eu pude ver em que aplicação esse processo entra, Ananias. Pois é, mas tem uma coisa que você não viu ainda. E até já sei o que você vai falar. O que é, Caio? Você vai falar que falta fazer os exercícios do meu livro. Muito bem, mas antes disso eu queria ter falado outra coisa. Também já sei o que você vai dizer. Que tá na hora da revisão. Não é que ele acertou de novo? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você aprendeu o que é fundição de precisão, que também é chamada de fundição por moldagem em cera perdida. Você viu quais são as vantagens e desvantagens desse processo, assim como viu um exemplo de aplicação das peças de precisão numa indústria. Então, deu para ter uma ideia do processo, não deu? Oh, deu, Ananias. Então agora você já sabe, né? É pegar no livro e fazer os exercícios. Muito mais do que isso. Você ainda pode ir para uma biblioteca e pesquisar em outros livros tudo que você aprendeu aqui, não é mesmo? É claro, porque é assim que se forma um profissional de alta precisão. Então, bons estudos e até a nossa próxima teleaula. Até lá, tchau!